O que suas palavras revelam? Escrita terapêutica e o método de James Pennebaker no Travessuras Literárias. Eu te desejo boas-vindas. Sou Caroline Costa, arte terapeuta com foco na leitura e escrita terapêutica e expressiva. E aqui nessa live eu vou te apresentar uma das ferramentas mais fascinantes que eu conheci e que eu vou utilizar cada vez mais nos meus projetos. É um modelo de análise linguística baseado no NLI-WC, né, uma estrutura aqui em inglês, proposta por James Pennebaker e que revela muito mais do que um conteúdo de palavras. Ele revela a alma por detrás delas. Me apresentando então, sou Caroline Costa, arte terapeuta, biblioterapeuta, escritora e terapeuta holística, com esse foco na leitura e na escrita terapêutica expressiva. Sou idealizadora do Travessuras Literárias, que é um espaço onde não apenas existem a literatura que informa, ela vê a palavra como forma de uma potência transformadora do indivíduo. Desenvolvo cursos, consultorias, mentorias para diversos setores, né? Pode ser para uma prática individual, pode ser para quem quer se formar dentro dessa área, com quem quer trabalhar também no ambiente corporativo, onde cada vez mais a gente vê uma preocupação com a saúde e o bem-estar, e o quanto que isso afeta, inclusive, no ambiente mesmo, no que a pessoa é no indivíduo e que no que a pessoa é como profissional. A escrita tem o poder de atravessar o corpo inteiro. Quando você escreve, não são só as palavras que saem, é um sistema nervoso se reorganizando, sua respiração encontrando um outro ritmo, sua mente criando novos sentidos onde antes havia confusão. A escrita fala do que o coração ainda nem conseguiu dizer em voz alta. Ela alinha emoção, pensamento e presença. E é por isso que ela cura. E é sobre isso que vamos falar hoje. E já que nós estamos falando aqui desse método que está integrado agora ao Travessuras, a gente pode falar um pouquinho sobre quem é James Pennebaker. Ele é psicólogo, pesquisador da linguagem e criador do método LIWC. Para ele, as palavras funcionam como um espelho da nossa própria mente. Ele é um dos grandes nomes da psicologia da linguagem. Ele percebeu que a forma como nós escrevemos pode revelar nossos estados emocionais a partir de padrões de pensamento e relações com o mundo. Com a base nisso, ele desenvolveu esse modelo de análise que ajuda a escutar os sentidos por detrás da escrita. E o que é o LIWC criado pelo Pennebaker? Linguistic Inquiry and Word Counting. É um modelo que organiza as palavras em mais de 100 categorias, revelando aspectos como emoções, processos mentais, relações sociais e o estilo pessoal. É uma forma de enxergar padrões invisíveis no texto. Ele analisa palavras por essas categorias psicológicas e vai captando coisas que estão por detrás de um primeiro olhar. E assim você consegue ter uma estrutura mental muito maior a partir do que a pessoa está se revelando pela escrita. E como esse programa funciona, né? É assim, um texto, por exemplo, de 1000 palavras pode ter 5% ligadas a palavras a emoções positivas, 3% ligado à tristeza e assim por diante. E o LIWC considera o contexto, a frequência e a hierarquia das palavras. Ele não vai somente interpretar, ele vai revelando as pistas. Então, cada palavra é associada a uma categoria. As categorias são calculadas em percentuais. Quanto maior o texto, maior a precisão, e a leitura estruturada simbólica sempre sensível acompanhando desse método, quando a gente vai utilizar ele, essas métricas no Travessuras Literárias. Exemplo prático, eu vou trazer o relato real de uma cliente minha após um workshop sobre o tema Conversas Difíceis, onde eu apliquei a comunicação não violenta. E aí depois a gente vai explicar e aplicar o WLIC dentro desse relato aqui que essa cliente trouxe. Olá, comunidade, boa noite. Gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo hoje na parte da tarde. Eu me encontrei com uma pessoa que sempre me ofendia e eu não sabia como responder ou como me posicionar. Eu travava e ficava paralisada.
E através do nosso encontro ontem de biblioterapia, eu aprendi a me posicionar melhor. Hoje eu tive a coragem de ser imperfeita. Eu me posicionei, usei as regras e deu certo. Percebi que o silêncio deixava o outro confuso e criando muitas especulações fantasiosas ao meu respeito. E foi muito bom. Ele chorou, disse que sentia muito pelo mal que ele me causou por todos esses anos. Vamos ver então agora a união da LIWC com a escuta ativa e terapêutica do Travessuras Literárias. Análise do texto pelas categorias linguísticas ativas. Por esse modelo, analisamos categorias como emoção, cognição, estilo e tempo verbal. Nesse caso, vemos claramente aqui o relato da cliente. Ela sente, pensa, age e narra a mudança. A escrita dela passou do lugar de silêncio para um lugar de clareza e presença. É isso que a LIWC nos permite enxergar, a linguagem como um espelho de transformação. Então, olha aqui, ele classifica aqui as palavras e as emoções positivas encontradas no texto. A gente percebe felicidade, alívio, gratidão. Nos processos cognitivos, nós percebemos os termos percebi, aprendi, me posicionei. O tempo ela vai usando o passado, se transformando em um presente ativo, e o estilo é marcado por uma alta autenticidade. Que lições que nós podemos extrair desse exemplo, né? Esse é só um exemplo que acontece quando a gente une textos com uma escuta técnica e um afeto, unindo os conceitos de Pennebaker à literapia desenvolvida no Travessuras. Essa ferramenta nos permite unir ciência e arte. E a escrita da cliente passa a se transformar em uma linguagem viva na alma em movimento. O que a gente aprende aqui com esse relato? Que a linguagem revela muito mais do que a própria história. Ela mostra um estado emocional e uma mudança interna. A LIWC permite enxergar essa transformação com método e com profundidade. Devolutivas criam um sentido terapêutico e não apenas um feedback mecânico, frio. Devolutiva simbólica para cliente. Esse é um caso personalizado de uma pessoa que busca investir ali no seu autoconhecimento, na sua transformação, e esse modelo pode ser desenvolvido tanto para pessoas quanto para empresas. Aqui ao lado você vê um diagnóstico, uma parte dele um pouco mais completo, extraindo as palavras, colocando ela em classificações, em categorias, para que cada uma seja analisada com profundidade, tanto pelas métricas do James Pennebaker, que há uma analogia aí à métrica dele, com a escuta terapêutica desenvolvida no Travessuras Literárias. Então, quando desenvolvemos esse tipo de leitura para a pessoa, ela tem uma escuta para ela mesma com mais profundidade. Ela não recebe assim um parabéns, que texto lindo, que relato lindo, mas um espelho simbólico que amplia sua própria consciência. A escrita revela não só o que foi vivido, mas o que está emergindo dessa experiência. Esse é o poder da leitura terapêutica com base no LIWC. Então, aqui está um recorte da devolutiva para cliente. Sua escrita demonstra uma travessia, do silêncio que confunde à sua palavra que cura. Aplicações terapêuticas, quando nós unimos todos esses saberes e esses métodos, aí nós conseguimos aplicar essas análises em mentorias, em sessões terapêuticas, um acompanhamento textual também dos clientes, quando eles integram um processo terapêutico comigo, quando eu posso os acompanhar e no decorrer dessas escritas vai havendo uma transformação, e essa transformação se revela pela própria escrita do cliente, e cada vez esse espelho vai fazendo com que as pessoas tenham mais percepção de si mesmas, aonde elas querem trabalhar para poder desbloquear situações que aconteceram na vida delas, para que elas fiquem cada vez mais livres e cada vez mais próximas à autenticidade. Esse modelo ele vai revelando cada vez mais a porcentagem da autenticidade de cada pessoa. E é isso que, no final das contas, a gente busca, né? O mundo parece que ele vai tentando nos limitar
Nós já nascemos com um nome que não foi dado por nós, com uma religiosidade que muitas das vezes não foi escolhida por nós, e depois a gente vai se conhecendo como sujeito, buscando essas crenças que vêm ali enraizadas familiares, para que a gente vá se constituindo de quem sou eu, fora tudo isso que colocaram em mim de alguma forma. E aí a gente vai nessa busca de autodescoberta, buscando a nossa autenticidade. E nesse processo de escrita também é muito bacana, porque cada vez mais, quando as pessoas vão tendo acesso a textos literários especificamente trabalhados para cada pessoa, a partir desse texto e de perguntas, a pessoa vai formulando ali cada vez mais a sua própria história e ela vai tendo essa devolutiva aprofundada, de vendo quando que ela cada vez mais vai se aproximando de si. E com isso a gente ganha um poder pessoal muito grande, a gente ganha uma forma de se comunicar melhor com o mundo, uma forma de perceber muito mais sensível, muito mais leve a partir de todas essas experiências. Já no campo corporativo, assim, é muito interessante. Você pode aplicar esse método em todos os setores e cada um deles vai ser trabalhado de uma forma. Sempre vai ser algo personalizado, sempre vai ser algo para alcançar o que está sendo ali, da onde nasceu essa empresa, da onde nasceu esse propósito, o que tem ali na raiz sustentando tudo aquilo ali, o quanto que um líder precisa cuidar de si de uma forma diferenciada também, o quanto a comunicação que perpassa por todas as esferas e por todos os setores é importante, que cada uma dessas pessoas consigam ter um domínio melhor sobre si, uma forma melhor de se comunicar. Então, no ambiente corporativo, nós oferecemos análise do posicionamento e o estilo da liderança, feedbacks com uma base linguística terapêutica e um aprimoramento de uma comunicação estratégica. Então, as métricas utilizadas pelo LIWC, analisadas com esse contexto terapêutico dentro do Travessuras, ajuda também os líderes e as equipes perceberem melhor como elas se expressam, como são percebidas, como elas podem se aprimorar, porque a linguagem se revela muito mais do que aquilo que pensamos. Não é aquilo que a gente está ensaiando de dizer de uma forma de uma performance. É a gente ali, de uma forma nua e crua, na nossa essência, na nossa autenticidade, para que a gente reconheça os nossos pontos fortes e para que a gente possa trabalhar melhor naqueles pontos em que merecem uma maior atenção e que impactam no resultado e do bem-estar de uma saúde emocional que integra toda uma empresa, seja ela com 2, 3 funcionários, seja ela com uma gama muito maior, cada vez mais merece uma atenção, porque quando as pessoas estão bem, elas estão desenvolvendo uma estrutura de uma forma muito melhor, assim, como se a gente fosse vendo aqueles pontos ali onde merece atenção, um explorar muito mais de uma leveza, de uma criatividade, de um bem-estar, e isso só traz resultados melhores para todos mesmo. Quais são os benefícios da análise LIWC com a leitura e a escrita terapêuticas? Nós não usamos só a teoria, a gente escuta o texto como quem lê a alma. Com isso, eu consigo criar devolutivas terapêuticas personalizadas, acompanhar o progresso de cada cliente por meio dos seus textos, oferecer sugestões de leitura e escrita totalmente alinhadas com o que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Então, é um processo que une ciência, sensibilidade e propósito, para que o cliente possa se enxergar, se reorganizar com mais clareza emocional. Eu quero te agradecer profundamente por você ter me acompanhado até aqui. Hoje é a realização de mais um passo profissional onde eu apresento esse modelo de estrutura sendo incluído agora no Travessuras. Se algo dentro de você moveu você nessa conversa, é porque essa linguagem tocou onde precisava. A escrita é muito mais que uma ferramenta, ela é um caminho. E se você quiser aprofundar esse caminho, seja pelo seu propósito de autoconhecimento para aplicar na sua prática profissional, o Travessuras está de portas e páginas abertas para você. Mentorias, práticas profissionais, cursos e formações que vão unir sempre sensibilidade, ciência e alma tocada pela arte literária, e por textos dos mais variados gêneros que vão atender à sua necessidade, a necessidade do que a sua alma pede nesse momento. Me acompanhe nas redes sociais, acesse o site e vamos juntos aqui acompanhar essa transformação em palavras e travessias e travessuras. Muito obrigada e até a próxima.